Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Um dos assuntos mais tratados nesse livro de Provérbios é sobre o uso da nossa língua. Sobre os muitos pecados que podemos cometer com a nossa fala e, ao mesmo tempo, dos benefícios, das bênçãos oriundas de lábios sábios. E essas palavras de Provérbios 18, 20 e 21 nos ensinam algumas verdades gerais que são importantes sobre esse assunto. Observe primeiramente o versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. De maneira geral, o que nós falamos gera consequências. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Da mesma forma, teremos consequências sobre aquilo que falamos. De maneira geral, o resultado de falar bem é uma vida satisfatória. Do fruto da boca, o coração vai se fartar. Provérbios 12, no versículo 14, diz algo parecido. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Nossa fala gera consequências. Podemos acumular problemas, intrigas, frustrações, se falarmos coisas ruins. Mas também teremos boas consequências se usarmos a nossa língua para o bem. E voltando para Provérbios 18, o versículo 21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. De novo, fruto positivo, doce, agradável, para aquele que utiliza bem a sua língua. Mas observe a primeira parte do versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua possui muito poder. E embora algumas pessoas utilizem dessa frase para analisar de uma maneira quase mística ou sobrenatural, não é isso que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos revela, de maneira bem prática, que nossas palavras são mais poderosas do que às vezes nós imaginamos. O que nós falamos pode matar uma pessoa espiritualmente ou pode trazê-la de volta à vida. Provérbios capítulo 15, no versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Podemos destruir o ânimo de alguém. Podemos trazer infelicidade para alguém. Podemos destruir a sua esperança, sua autoconfiança, gerarmos sentimentos ruins no coração de alguém. Tudo por causa de uma língua perversa, que fala coisas danosas, por assim dizer. Por outro lado, podemos ajudar muito alguém. Podemos produzir bênção, vida, para alguém que está desanimado, triste, desesperançoso, com a fé abalada. Nossa língua pode ser árvore de vida. Precisamos ter essa noção, que as consequências do que dizemos podem ser boas ou más, e que isso trará impacto sobre a vida de outras pessoas. Em Tiago, capítulo 3, nós temos outro texto na Bíblia muito marcante que fala sobre o poder desse órgão tão pequeno. Tiago 3, no versículo 2, Tiago nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago mostra que o controle da língua é algo extremamente desafiador, que alguém que consegue dominar esse órgão mostra um domínio próprio impressionante aqui. E ele continua a partir do versículo 3, utilizando inclusive algumas ilustrações que demonstram bem o poder desse órgão. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme,
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Um pequeno órgão capaz de fazer coisas grandiosas. As muitas instruções da Bíblia, mas especialmente do livro de Provérbios, sobre esse assunto, devem nos fazer meditar na importância dele. Meditar em como podemos fazer mal com a nossa língua. Como você tem usado a sua língua? Para o bem? Para o mal? Para gerar vida e beneficiar outras pessoas? Ou para a morte? Para gerar mais tristeza, maldade e pecados? Pense na seriedade do assunto. E olhando para a Bíblia, para a ajuda do Senhor e para a sabedoria que vem dessas Escrituras, tome boas decisões sobre o uso da sua língua. Use esse pequeno e poderoso órgão para honrar o nome do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Viajar.